Boa noite, amigos. 7h03. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite de terça-feira. Início da participação dos gaúchos na Copa do Brasil. Hoje tem, às 9h30 da noite, no Centenário, Caxias jogando contra o Atlético Paranaense. Amanhã, lá em Cascavel, o Internacional às 7h30 pega o Boa Vista com alguns reservas. O time do Rio de Janeiro, focado no jogo contra a Portuguesa, porque está muito afim de fazer bonito no Campeonato Carioca. Depois, às 8 da noite, no Cristo Rei, tem Aimoré e Cuiabá. Às 9h30, lá em Tocantins, tem Interporto e Juventude. E na quinta-feira ainda, para encerrar essa primeira tomada com os gaúchos, no Estádio do Vale, Novo Hamburgo e Paysandu. Caxias, Aimoré, Caxias jogando em casa, o Boa Vista jogando em casa, o Aimoré jogando em casa, o Interporto jogando em casa e o Novo Hamburgo jogando em casa, tem a obrigação da vitória, ou seja, 3 gaúchos, o Caxias, o Aimoré e o Novo Hamburgo. O Internacional e o Juventude jogam pelo empate, porque é pela graduação conquistada, pontuação histórica aí da Copa do Brasil. Ontem, só para recordar, porque muita gente perde o fio da meada, tivemos um empate do Brasil de Pelotas contra o São Luís em Ijuí, que já serviu para o Brasil passar do Internacional. O líder é o Caxias com 12, o Brasil agora tem 10 e o Internacional é o terceiro com 9 pontos. O que isso significa? Em termos de tabela, muito pouco. Mas em termos de possibilidade de cruzamento, já com o Clássico Grenal na próxima etapa, muito. De repente, naquele Grenal de 11 de março, Grêmio e Internacional não terão muito o que fazer para evitar um Clássico Grenal logo em seguida na fase subsequente do Gauchão. Por quê? Se um terminar em terceiro, como seria o caso do Inter hoje, e o outro em sexto, que não é ainda o caso do Grêmio, né? Mas é uma probabilidade bem grande, teremos Clássico Grenal. E se o Inter cair um pouquinho para quarto e o Grêmio chegar em quinto, também teremos Clássico Grenal. O mais difícil de ocorrer, a meu juízo, é o Inter ser primeiro e o Grêmio ser o oitavo. Aí que também seria outro cruzamento. Pois, ou não sei segundo, se é tão difícil. Segundo e sétimo, pode dar. Pode. Porque o Grêmio vai ter que pontuar em 4 ou 5 rodadas. Eu acho que o Grêmio ganhando 4 pode até perder 3. Aí faz 13 no total e classifica em sétimo ou oitavo. Ano passado, os dois que caíram com 9 pontos. Um miserê brabo. E agora, o oitavo colocado tem 33,3% de aproveitamento. Que significa 1 ponto por partida. É muito difícil não classificar. É quase impossível. Quase impossível. É. Boa noite, Rec. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Hoje teve sparring aí, hoje teve adversário. O Vitor Saidelis tocou flauta outro dia lá na meteu a Grenal. corneta. Mas ele já é habituê lá. Tá pipocando porque esse time reserva do Grêmio não ganha de ninguém. Ah, sim, tá bem. Mas é que olha só, eu vim na parada mais difícil que é encarar a audiência do Cadeira Cativa, com todo respeito e carinho à audiência da Rádio Grenal, mas é que em função do horário e da tradição da grife Cadeira Cativa, aqui a caixa de ressonância é ainda mais portentosa, né? Quer dizer que tu briga uma vez só por semana com o Saidelis. Que não dá, tu imagina. Daí eu vou lá, segunda-feira de manhã, o Saidelis, né? Com essa corneta e essa flauta dele aí afiada. Aí eu venho aqui e tá ele de novo. Na semana retrasada eu já tinha encontrado ele lá, daí é muita coisa, né? Agora, eu não entendi muito a triagem feita pelo Grêmio nessa seleção de 10 jovens que serão aproveitados. Vico, por exemplo, não apareceu e foi promovido. O filho do Paulinho, né? O filho do Paulinho, como é que é o nome do filho do Paulinho? Do Paulinho, o Paulo Roberto? Poleto. Lucas Poleto. Lucas Poleto estava na reserva do reserva. Que ele tinha dado uma amostra numa das entradas de Campeonato Brasileiro, né? Daquelas partidas. Do Atlético Mineiro. Fez um gol e tal, deixou uma boa impressão. Talvez ele tenha se credenciado em função disso. Mas aí o Matheus Henrique não está, o Jean-Pierre não está. Pois é. E não serão aproveitados a priori nesse primeiro momento. Eu não entendi muito, não entendi mesmo. Para mim, são os 2 grandes destaques dessa. Eu também acho. O Jonatas é bom. Sim. O Patrick não se ouve mais falar praticamente. O Lima é um jogador interessante. O Grêmio já tem. O Grêmio vai aproveitar o Tony Anderson,
e vai aproveitar esse outro jogador que veio de Minas Gerais, do Boa. O Tassiano. O Tassiano. Tanto jogador novo que o cara fica meio aqui, né? Tem muito jogador, isso é como se fosse um vestibular, né? Na verdade, é um funil aí, um filtro que se está criando mais para efeito de fechamento de composição de grupo. Acho que esse é o trabalho e esse é um pouco o sentido, assim, né? De aproveitamento que se tem ali, né? Obviamente não tem condições de aproveitar todos, né? Até porque não cabe, né? O Grêmio, não vejo muito no Grêmio a ideia de ter um elenco inchado, né? Como teve, por exemplo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro em temporadas recentes, que o Grêmio também não é a quantidade que vai resolver o problema do Grêmio. Será né? que nós estamos, senhor Vitor Saideles, você que é outro estudioso do futebol, indo para um caminho, não da normalização das coisas e tal, porque ainda vai ter vigarista no futebol, ainda vai ter gastança no futebol, ainda vai ter dirigente perdulário, que não é vigarista, mas é perdulário. Ainda vai ter facilitão, como diria a minha falecida avó, né? Como é facilitão aquele lá. Vai ter ainda tudo isso no futebol. Mas o Palmeiras com superávit de 57 milhões, mesmo com essa gastança toda. Porque o marketing chegou lá, os investidores chegaram lá, porque a casa é do Palmeiras, porque o Palmeiras conseguiu fazer um estádio que rende e rende muito, não só com sócios, mas com shows. E os dois ganhando, o Palmeiras e o parceiro. Quer dizer, dá para fazer aqui também isso com o Grêmio, por exemplo. O Internacional já faz um meio acerto com o Abril, né? Eu digo meio acerto porque às vezes é só do Abril, às vezes é só do Inter. Então, por vezes atuam em parceria. Mas o Flamengo partindo para um superávit de 170 milhões, é a previsão. Será que nós vamos dividir esse bolo também? Com tanto êxito, ou aqui ainda nós estamos um pouco mais distantes? A pergunta é longa, quilométrica, mas é... Isso não é uma pergunta, é uma tese. É uma tese. É um doutorado. É uma tese de mestrado, Mas doutorado. antes de mais nada, boa noite, Rec, boa noite, Maurício. É para recuperar para o telespectador. Ao Maier também. De fato, a questão, tu começasse pelo Palmeiras. O Palmeiras já tem uma situação bem diferenciada dos outros. Por exemplo, o Palmeiras ele não aderiu ao Profut, por exemplo. Ele está livre, inclusive, dessa fiscalização que é chamada Autoridade Pública do Futebol, está fazendo em relação aos clubes, né? Para efeitos contábeis ali, né? Então, o Palmeiras já está livre disso. O Palmeiras também tem uma outra singularidade, que a parceria dele... O Palmeiras é um clube, né? É um clube pequeno. É um time muito grande, mas o clube é pequeno. O Palmeiras ele é dividido basicamente entre duas famílias, né? O estádio é da W Torre, que é uma parceria completa, ou seja, o Palmeiras não tem aquele sócio torcedor, né? O associado ao clube, como tem Grêmio e Inter, por exemplo, né? Eles têm aqueles programas de sócio-torcedor que tem, e hoje diretamente vinculado à W Torre. Então o Palmeiras tem uma determinada modelagem que já não se compara à Grêmio Internacional. O Flamengo... Ainda vende ingresso, Palmeiras. Exatamente. Então o Flamengo tem um outro tipo Isso, o Flamengo nem casa tem. De estrutura, exato. Imagina tem um terreno já, né? Imagina o seguinte, que ainda não é o caso do Grêmio, mais ou menos, né? Mas só o fato do Internacional ter o Beira-Rio, né, e o custo de manutenção do Beira-Rio, e esse custo de manutenção, na hora lá das planilhas contábeis, aquilo tudo vai lá, é verificado pela Apfut. Então, são modelagens diferenciadas nos clubes. Agora, né? o Inter tem um negócio que que poucos têm, que o Grêmio vai ter também na sequência. O patrimônio sempre será maior do que a dívida. Porque a região que o Internacional tem, a sua infraestrutura, é um negócio invejável em termos de Brasil. Não só patrimônio, mas a questão desse alto índice de associativismo que ambos têm. Agora o Grêmio consegue atingir um patamar importante por causa da Copa do Brasil, da Libertadores. Então, esses dois patrimônios já os outros clubes não têm. Porque esses programas sócio-torcedor, por exemplo, o do Palmeiras, né, é vinculado à W Torre, não ao clube. Mas é como eu disse antes, o próprio Atlético Mineiro, ele também é um outro tipo de clube que tem ele tem uma certa base financeira, econômica, porque é um clube com muitos imóveis, dono de shopping. Tanto é que a questão toda era assim, se vendia ou não vendia o shopping, que eles são proprietários, para a construção do novo estádio. Mas engraçado, né, que a dívida do Atlético Mineiro é a maior do Brasil, que se fala em 1 bilhão.
Que loucura. A dívida do Atlético. Eu não conheço, esses números eu estou um pouco defasado, faz horas que eu não acompanho. Eu sabia que era do Botafogo, que para mim acho que é um clube tão somente de passagem. Né? Esse aí o tio até fez um estudo. Se houvesse falência de clube de futebol... Já tinha falido. Não, mas aí que está. Aí Fluminense, uma coisa Vasco, mágica. Então essas o questões... O Botafogo não tem nada de patrimônio. Exato. O que tinha, perdeu. O Atlético não perdeu nada. Não, ele tem a pequena sede ainda de General Severiano, não tem ainda? Botafogo? Mas ali está ainda... que é um imóvel bem valorizado no Rio de Janeiro. Para usar, mas não é do Botafogo. Daqui a pouco... O dia que liquidar, acabou. Mas é insuficiente. Liquida. Totalmente. Então eu acho que as modelagens, assim, eu acho que tanto o Internacional, obviamente o Grêmio, eles têm que pensar como eles resolvem os seus problemas sem olhar muito para os vizinhos, né? Tanto para os vizinhos de São Paulo, para o Rio, de Minas, ou para a Europa. Né? Eu acho que essa é a grande diferença que é um pouco mais brutal para nós aqui no sul do país, né? Equacionar essas questões. Né? O Grêmio Internacional disputa um patrimônio de torcedores, entre aspas, equivalente ao estado do Rio Grande do Sul, né? 10 milhões de habitantes, então digamos que é 5 para cada. Então, as nossas dificuldades são maiores. E por serem maiores, a gente tem que ser mais criativo. E aí, Rec, já fazendo o gancho, ontem eu tive a honra de tomar posse no Conselho de Administração da FECI, que é a Fundação Educacional Cultural do Esporte Clube Internacional. E por que isso é uma questão importante? O Internacional é o único clube do Brasil que tem uma fundação vinculada a ele. Uma fundação hoje presidida pelo... Olha meu Alzheimer. Daqui a pouco vem o nome dele. Eu ia chutar um nome. Não. Já estou pedindo desculpas pelo... mas, enfim, a Internacional hoje tem 3 mil crianças aqui em Porto Alegre, através da fundação, né, que recebem assistência diária vinculadas a escolas públicas, né, 39 escolas públicas, né, ou seja, que é um trabalho importante assistencial. É o único clube do país que tem uma fundação, equivalente a outros clubes do mundo, como o Barcelona, o Real Madrid, o Manchester, né? Benfica, um trabalho gigante nisso. Né? O Benfica conseguiu fazer, também utilizar muito bem a sua fundação, porque o Benfica também é uma outra modelagem de clube que tem ações, inclusive na Bolsa, né? Que os sócios participam desses controles acionários, né? Mas o importante é o seguinte, que a fundação, o Cesardo, presidente Cesardo. Presidente Cesardo, né? Que Cesardo Vignotti. Isto. Ganhasse do Google, né? Vignotti. E, então, é um trabalho excepcional que a gente tem que né? Eu até vou provocar aqui o Maier, vou provocar meus outros amigos gremistas aí, quem sabe o Grêmio também crie sua fundação, porque eu sei que o Grêmio faz também vários projetos assistenciais, sociais importantes, mas não estão vinculados. Então, até mesmo quando eu estou falando na fundação do Esporte Clube Internacional, pode ser uma ferramenta para o clube também de atrair investimentos, né, de agregar valor à imagem, né, de buscar engajamento. Buscar novos patrocinadores em função dessa responsabilidade social. Então, o clube em si, ele tem muitas ferramentas, né, para que possa competir com estes outros. Por isso que quem dirige, quem manda num clube de futebol, tem que ser extremamente competente. Não tem mais lugar para aventureiro ou para dinastias ou para desejos pessoais. Ou o cara tem competência ou não deve nem se candidatar para tal. Porque o cara que vai para o espelho e diz espelho, espelho meu, né? Diga se tem alguém mais interessante do que eu, né? Vamos usar essa palavra, né? Porque competente o cara sempre vai se achar. Mas, sempre tem mais alguém interessante, né? Então, buscar esse cara sou eu. Eu acho que o Romildo está perto de quase ser. Eu já não gosto muito de buscar esse cara. Eu prefiro que os clubes eles tenham um sistema, né, que protejam, inclusive, porque mas esse achar cara o cara certo é bom. Outros. O Romildo abraça os outros. Assim como, né? Eu acho que os clubes eles têm que estar protegidos dos homens, né? E das suas vaidades, né? Verdade. Isso é o que é mais importante. Na contramão disso... Quando eu falo no Romildo... E as suas contas, né, inclusive. Quando eu falo do Romildo, eu estou falando de um cara extremamente vaidoso. Não, sem dúvida. Porque todo político é vaidoso. É um líder político, ele já se expôs, já arriscou... Botou a cara na urna, nome, né? E o bom nome que ele tem, arriscou, se expôs e tal. Olha...
E está conseguindo unir, está conseguindo. Eu sei que os resultados ajudam. Eu sei que aqueles 15 anos de jejum que causaram uma revolta na torcida do Grêmio, que parecia que não ia terminar nunca. Isso, mas veja bem, ele foi ganhar esse título que o consagrou, digamos assim, que coroou ele se a reelegeu gestão antes de ganhar o título. Exatamente. Primeiro ele se reelegeu antes, segundo o título é aos 49 do segundo tempo da sua primeira gestão. A Libertadores já é a segunda gestão dele. Aí ele teve toda uma caminhada que já vinha desde ele lá se preparando, vice-presidente do presidente Koff, etc, etc. Ele é um cara que trilhou ali, né? Mas que foi pavimentando o caminho, né? Aquilo que eu estou dizendo, ele conseguiu passar uma boa mensagem e passar segurança para o torcedor. O torcedor nem queria saber. O Romildo hoje... O torcedor viu que não era discurso, que era prático. Ele sozinho, e tipo, isso não é bravata, enfim, né? Nem tô jogando confete à toa e tal. Eu sou de um grupo político que nem ocupa cargo na gestão hoje em dia, né? E nem de partido, vocês são muito próximos. Exatamente. Vamos pular essa parte aí, porque... Pois é. Mas eu também não sou do mesmo partido dele, mas enfim, mas respeito muito a trajetória de homem público do Romildo, porque eu acho que isso é um valor que agrega ao clube quando é tratado com respeito, quando se divide uma coisa da outra, que eu acho que ele fez bem. Coisa que outros no passado não fizeram. O antigo parceiro, né, seria o candidato, pode não ser, sim, e estariam pressionando o Romildo? Ainda dá para falar em política, que bom, não, né? Dá para falar. Será que não vai o Jairo Jorge, vai o Romildo? Deixa eu só te fazer uma coisa. O Jairo Jorge tem um imbróglio. O Jairo não é meu antigo parceiro, o Jairo é meu amigo de longa data e ainda é meu grande amigo esse cara é um parceiro assim que eu tenho já trajetória comum, enfim, eu sou suspeito para falar dele, né? E para elogiar, eu trabalhei muitos anos com ele. Ele é uma figura extraordinária. E o Romildo também enfim, mas o que eu estava dizendo é o seguinte, o Romildo hoje é um fator de coesão do clube. Para quem não sabe, o Jairo Jorge saiu do PT e foi pro PDT. Foi, exato. Ele e o Romildo poderiam, inclusive, ser uma chapa, né? Um a senador, outro a governador, enfim. Tu acha uma boa composição, não? Seria um problema para quem é adversário deles, né? Porque os dois são duas máquinas, né? Campanha política. Mas enfim, eu tô fora da luta orgânica. Mas é que vocês estão pegando um detalhe importante. Eu acho assim, que antes do Romildo ser aprovado pelo torcedor, né, a visão do Colorado, ele foi aprovado internamente pelas outras lideranças do Grêmio, que são muitas, são bastante facções também. Que isso e o que tinha de dor de cotovelo no então, começo. O Conselho também, boa parte do Conselho também o abraça, e isso também tem reflexo naquelas urnas, porque o eleitor de gestão, ele não é o torcedor, né? Porque boa parte dos sócios, inclusive, não votam. Né? Boa parte, 100% do eleitorado comparece ali 25, no máximo. Se tiver aqui no supermercado, já deixa de votar. E os que votam também não são tão engajados. Mas esses que vão votar, eles vão com uma referência mais próxima dos grupos e do Conselho. De alguém que ligou e tal, exatamente. Que conhece. Então, o Romildo, ele também, a primeira coisa é construir essa imagem, né, interna, e ele o fez muito bem. O Romildo, por exemplo, ele foi reeleito em 2016 com 5.600 votos. Essa foi a votação dele, ele alcançou 85% dos votantes naquela eleição. Ele contra o Raul. O número de sócios aptos a votar no Grêmio, salvo engano, passava de 40 mil. E a eleição dele não foi uma eleição tão de braçada, assim, a primeira, né? Ele ainda enfrentou uma oposição mais articulada, com mais musculatura política, né? Que na época eu acho que o Homero Bellini era o adversário dele, né? Sim. E ele superou isso, enfim, mesmo sendo defensor, vamos dizer assim, sustentando uma gestão que não havia ganho título. Tá aí um cara que diz que se aposentou da política do Grêmio, que não quer mais saber, que nunca mais vai ser candidato. E até, ele só deu entrevista para mim aqui. Eu disse, mas não diz isso, Homero. Homero é um baita cara. Um baita quadro. Esse aí, o Grêmio precisa dele, não é ele que precisa do Grêmio. Exatamente. Esse é um cara competente, atualizado, adiante de muitos que estão lá. O Grêmio tem muita gente boa no universo da sua política, tanto nos que estão próximo da administração, quanto em muitos que estão ainda na oposição. E eu acho que mesmo a relação das forças políticas de oposição do Grêmio com quem está hoje dirigindo e administrando o Grêmio já é uma relação mais leve ou menos tensa, digamos assim. Não é uma relação interditada, né? Obviamente quem é de oposição tem também diálogo e tem algum canal de interlocução com quem está na administração. Na linha contrária do que você estava falando antes, Rec, o Euricão foi eleito presidente do Conselho dos Beneméritos. Ele falou. E ele falou antes de se eleger esse negócio aí, perguntaram o que tu vai fazer, Eurico? Vou me eleger presidente do Conselho dos Beneméritos porque eu não vou sair do Vasco.
Se elegeu mesmo, né? Recebeu 69 dos 72 votos possíveis, o Euricão. Ele é quase aquelas eleições do Saddam Hussein. Ganhava 100%. Exatamente. Que espetáculo, hein? 69 de 72. Esses outros 3 aí devem ter, um tá doente, o outro tá... O torcedor do Vasco largou, mas esses aí... Porque mas é que tá, é uma geração que, obviamente, uma geração muito antiga, é a geração do próprio Eurico Miranda, né, beneméritos, né? Sim. E que vem na forma de gestão e de política do Vasco como modelo o Eurico Miranda. Então não há deslegitimidade em relação a isso. As pessoas acreditam nisso. Absurdo. Paciência. Por exemplo, o Eurico agora, nessa função, as pessoas pensam, mas não é a função administrativa do clube. Só que cabe a ele, a este conselho, apresentar parecer relativo à outorga de novos conselheiros beneméritos. Os conselheiros beneméritos do Vasco têm direito a voto. Imagina assim, ou tu vai outorgar uma vaga de conselheiro. Esse negócio do século XIX, né? Ele pode, segundo o Estatuto Vasco, sugerir e acompanhar iniciativas da diretoria administrativa. Ou seja, ele está dentro da gestão, acompanhando. Sim. Ele tem voz ativa dentro da gestão por conta do estatuto. Mas esses estatutos assim do Vasco, né, tem um outro estatuto do Corinthians também que é bem interessante, que para ser conselheiro, os conselheiros votam conforme a quantidade de tempo que estão lá. Né? Então, mas de fato são estatutos mais conservadores, como é o estatuto, por exemplo, da CBF. Né, que é extremamente conservador. Totalmente. Né, fechado, né, é uma entidade privada. Enfim. Quem é o mais apto para pegar o Internacional na sequência? Ou você acha que o presidente fazendo um bom ano ainda mereceria ficar mais 2 anos? Porque não vai mudar esse agora, para essa eleição, né? Para 3 anos. Talvez. Não. Ainda dá tempo? Dá tempo. Aliás, até uma informação que eu vi de um conselheiro aqui do Internacional, acho que do Fábio, se não me engano. Começa agora, tem prazos, né, para propositura de emendas, né, a respeito de conselho de administração, conselho de gestão. É um capítulo grande do clube ali que mexe exatamente na gestão. Pode ser sugerido o aumento de 2 para 3 anos, podem várias coisas, inclusive a questão que eu acho que vai ter um debate ali dentro, a questão de remuneração de dirigentes, né, e valendo, né, para esse final de ano, porque tem um prazo de apresentação de emendas, tem um prazo de debates e creio que em abril passa no Conselho Deliberativo, passando pelo Conselho Deliberativo já imediatamente vai para a Assembleia de Sócios, né, votar no projeto ou manutenção do atual estatuto. Né. Mas sim, pode ter essa alteração. Então, até em função dessa alteração, que pode existir ou não, né, é um pouquinho cedo, né, para lançamento aí de candidaturas. Tem uma parte do clube que quer aprofundar a participação do Conselho de Gestão como eventual representação de poder, né? Porque ainda esse Conselho de Gestão que foi criado, ele ainda está muito presidencialista, né? Então, vai ter uma tensão de manutenção desse Conselho de Gestão, né? Que é o chamado 3+2, 3 são eleitos e 2 são convidados, né? Para alguma coisa tipo, os 5 têm que ser eleitos. Então, vai ter alguma coisinha lá que, digamos assim, deixe em stand-by até lançamento de candidaturas. E a segunda questão, que é óbvio que o futebol é o indicador. Né? Então, nós esperamos sim, eu particularmente espero que no final do ano, o Marcelo Medeiros, em função de que tenha conseguido excelentes resultados no futebol, Copa do Brasil e Brasileirão, tenha toda a sua legitimidade para continuar no cargo, né? Porque se acertou, né? Então tem esse tempo todo aí para... Acho que é um pouquinho cedo, Rec, para tratar desses nomes. Olha aqui, eu gosto do telespectador e do ouvinte, porque eles são criativos. Ai, meu Deus, o que vem? Quando o cara vê que nós da imprensa não falamos, o que a direção não especulou, o que o técnico não sugeriu, eles sugerem. Então ele faz em tom de pergunta. É só isso que eu posso comentar. Boa noite a todos. Cheguei agora no programa. Alguma notícia do Cueva no Grêmio? Eu não ouvi. Não ouvi em lugar nenhum. E olha que eu ouço rádio. Eu também não ouvi, mas me agrada. Me agrada. Quer dizer, assim, se é uma sugestão, estou apoiando. O Cueva é bom jogador. Mas ele está tendo uma má conduta no São Paulo, né? Está se preparando para a Copa do Mundo. Diz deliberadamente que não quer cumprir esse calendário maluco, que quer... Está meio desorientado. Jogar no Peru com todo o gás, quer chegar na Copa do Mundo na ponta dos cascos.
Ele mas está para isso, respeitando o São Paulo. mas para isso o cara precisa de um clube, né? Porque ele não, onde é que ele vai jogar? Não tem mais eliminatórias, né? Se ele não tiver um clube para ele Ele jogar... se desgastou muito no São Paulo. É um baita jogador. É um bom concordo. jogador. Mas quando ele faz esse tipo de afirmação, o público dele é lá no Peru. Ah, sim, tá jogando para a então torcida lá, claro. Tem que jogar no Aliança lá. Claro. E ou no Esporte Cristal, né, universitário. É importante. Daí já bolanizou, né? Um pouco, né? Pior é que esses caras, eles têm umas recaídas, né? O Seijas foi o contrário. O Seijas não queria ir para a seleção venezuelana. Em tese, né? Porque a seleção se diz venezuelana... também que não foi mais convocado porque aquele pênalti que ele bateu contra a Argentina. A propósito do Seijas, o que você acha? Eu acho que é mais um desses patrimônios do clube ali que foram mal geridos. Porque ele jeito de jogador ele tem. Sim, para mim todo atleta é um patrimônio e a gente deveria ver cada atleta como um patrimônio, né? Até uma ideia do meu colega de conselho, Guilherme Malê, né? Ele achava que no departamento de futebol deveria ter uma gerência, né, que cuidasse desse, ele chama de ativo, né? O atleta como um ativo, né? Ou seja, para cuidar exatamente, até como o clube se reporta a ele, né? Não pode os dirigentes, às vezes, desgastar o seu próprio ativo. O que você achou, então, a propósito? O Seijas, eu particularmente eu acho o Seijas, né, o pouco que ele mostrou num período muito complicado, sabe? Mostrou engajamento, né? Mas estava, às vezes, era o que ele mais tinha, era engajamento no jogo, né? Estava um pouco perdido ali pela esquerda, mas ali o time de 16 não tem parâmetro técnico. É um barco à deriva. Né? Exatamente. Era um barco à deriva. Então eu gostava dele por isso, era um cara engajado. De vez em quando alguém fazia uma boa atuação. Exatamente. Valdívia voltava de lesão, fazia um golaço. E quanto ao Anderson, foi um excelente acordo, né? Eu mesmo já tinha dito internamente que agora com essa malfadada reforma trabalhista aí, uma das questões que se abriu no mundo do direito é a rescisão contratual por acordo. Antes isso não existia tecnicamente, ou era por justa causa, sem justa causa, e até porque o contrato de trabalho do atleta profissional ele já é diferente do trabalhador comum. Mas então, pelo menos existiu... Mas o trabalhador comum hoje não é acordo ainda. Há possibilidade. Já é. Sim, mas se ele quiser, ele pode ir à luz da carteira assinada. Não, acordo eu falando em relação só à rescisão de contrato. Quando vai acabar o contrato de trabalho, sim, pode... Antes era limitado sem justa causa, o juiz podia não pedir demissão. Podia ter um acordo, o juiz não homologasse. Acordo não existia essa possibilidade. Então agora já existe. Então foi um bom acordo para o Internacional, foi um bom acordo para o Anderson. Acho que foi importante isso. Não, o que eu quis falar é que o trabalhador, o contrato dele é a carteira de trabalho. Se ele for demitido, terminou. Sim, se ele... É que antes, digamos, uma situação hipotética, eu quero sair do meu emprego. E ou tem um contrato junto. Ou eu pedi a demissão, ou eu era demitido. Agora eu posso acordar com o Vitor Saidelis, que é o meu patrão, vamos fechar o contrato assim, eu recebo isso. Assim, eu não quero mais receber os 40% da multa do fundo de garantia. Pode ter, em respeito à multa do fundo de garantia, há uma transação, pode ser feita essa transação em relação à multa. Antes era, né? ou tudo ou nada, né? Ou tu me demite ou e para o atleta que tem uma hiperproteção ao atleta de futebol em detrimento ao clube. Né? O atleta, se sai, tem um contrato mais 2 anos, tem que pagar literalmente tudo. Né? Eu quero te perguntar um negócio do Escoco, já que tu é data vênia aí, pode explicar. Mas o Escoco tem... O Escoco disse que não tinha adrenalina para jogar. Aí é um problema médico, né? Aí tem que ser alguém da medicina e não do direito, né? Para explicar a adrenalina. Na Argentina ele recupera a adrenalina ao desembarcar lá em Ezeiza. Então, o Escoco, ao dizer isso aí, ele não perderia alguma coisa? Claro que o Internacional deve ter alegado isso. Mas ele tem um caminhão de dinheiro para receber do Internacional. Parece. E ele que abandonou a barca. Mas parece o D'Alessandro ameaçou e ele que foi. Mas parece que esse caminhão de dinheiro... da barca. Salvo o melhor juízo, o processo do Escoco é um processo cível. Né? Então, eu acho que ele não tem essa natureza trabalhista. E deve ser alguma outra coisa nesses contratos. De imagem. Pode ser direito de imagem, exatamente. Né?
mas não é por aí. Mas o Escoco também se viu como um atleta que ele tem a titulação de atleta, mas assim como não foi bem no Internacional, não foi bem no exterior, quer dizer, teve que voltar para a Argentina, e é o típico atleta de uma temporada só. No News, que ele foi muito bem. É por isso que às vezes eu fico um pouco chateado quando rapidamente os Lampejo, clubes... né? Uma temporada, vamos lá contratar porque o cara é bom. Não, é preferível contratar um atleta com várias temporadas médias. Eu acho que a gente tem um pouco mais de garantia. Pelo menos do Escoco, que foi divulgado extraoficialmente pela diretoria e foi noticiado, é que seria uma reclamatória trabalhista. É que às vezes se misturam as duas coisas. Duas ações. São 3 bombas que estouraram, né, no ano passado. Além de toda a Série B, né, estouraram 3 bombas. E casualmente foi Escoco, Bolatti, ainda tinha coisa antiga do Bolatti e Forlan. E o Forlan, né? É o Diego então, é isso. Por isso que o dirigente, quando ele está assim, nesse momento, sentado na cadeira de dirigente, ele tem que ser muito parcimonioso, porque aquele dinheiro é do clube, né? E parece assim, ficar 2 ou ficar 3 anos, quem vai pagar a conta é a geração Por isso que eu achei futura, engraçado quando o presidente Vitório Pífero usou como argumento os casos Forlan e Escoco. Mas o que adianta usar de argumento e não resolver? Eu também herdei os casos tais e tais, mas não resolveu nenhum caso. É que no caso do futebol todo mundo sabe, né? Quem acompanha o futebol sabe que o jogador saiu, mais ou menos se conhecem as cifras, né? Se o jogador saiu lá numa condição meio litigiosa, obviamente isso já denota que vai haver aí algum passivo financeiro para onerar o clube, enfim, as coisas, nada disso sai de graça, né? No caso do Escoco, além do pagamento ao próprio jogador, em 2016, o clube do qual o Inter comprou ele, o Newell's, né? Newell's Old Boys. Entrou na justiça cobrando o Inter porque o Inter estava devendo da aquisição. Então eram 2 dívidas do Escoco. Parcelas não pagas da aquisição e o contrato trabalhista. Esses dias apareceu uma dívida do Grêmio com a contratação do Barcos, que foi em 2012, né? Eu não fazia a menor ideia que o Grêmio ainda devia alguma coisa do Barcos, né? Não sei nem se deve. Aliás, ainda, né? Se alguém me der um cálculo de quanto custou o Barcos para o Grêmio, eu agradeceria. Eu também. Meu Deus. Sabe por que me interessa isso? Da LDU, o Grêmio deu 4 milhões para o Palmeiras, o Grêmio deu 5 jogadores, o Grêmio deu 800 pau por mês pro Barcos, o Grêmio admitiu uma tramóia lá que envolvia tudo que era tipo de procurador e trocava de procurador. É verdade. Era uma lambança aquilo ali. E eu vejo o torcedor pedindo toda hora tem viúva, é por o Barcos isso. foi um inferno na vida do Grêmio. Exatamente. Não, agora tu me desse o gancho, né? O torcedor não sabe isso. O torcedor não olha para isso às vezes. Ignora, né? só quer saber o campo. Mas assim, sem olhar para tudo isso, dá para olhar para uma coisa que, na minha opinião, já seria claro, seria mais que suficiente para o torcedor nunca mais ter saudade nenhuma do Barcos. Não deu nada. Ele fez um monte de gol em jogos que não decidiram nada. Porque nas 8 decisões que ele jogou, ele fez um gol. Que foi o Tá gol... na ponta da língua, Alexandre. Claro, eu lembro bem, cara. Esse eu lembro bem, porque eu respondi muita coisa. Por que não volta o Barcos? Não volta porque não vai adiantar nada voltar. Decisões. Ele fez um gol. Tu tá englobando o Gauchão aí? Claro, óbvio, o Gauchão é decisão. Mas ele foi importante no jogo do Gauchão. Sim, no jogo de ida que o Grêmio perdeu de 2-1 na Arena. O gol é dele. Não, ele foi importante no 4-1 de Caxias do Sul. Foi ele que negociou a estagnação do Internacional. Ele, o Abelão e outros, Alex... Para aliviar a prancha. A gente via eles negociando. Chega. Mas eu preferia, no lugar da negociação, que ele se indignasse e jogasse bola, que foi, por exemplo, que o Dudu fez. O Barcos encostava nos jogadores do Inter e dizia, mas é que tem horas que não negocia mais. Ontem circulou num grupo de WhatsApp de Colorados um gol do Paulo César Carpegiani, 13 de julho de 75. Aos 42 anos. E aí, exato. O futebol é mágico. Exato. É mágico no seguinte sentido, porque o Inter ganha 2-1, não sei o quê, e o repórter, aí eu não sei quem, vai de imediato no Tarcísio, e o Tarcísio... essa aí. Eu sei que eu não posso falar, e ele mesmo, eu sei que eu não devia estar falando, eu sei que eu não posso falar, mas eu não aguento mais perder para o Internacional, não sei o que vai lapar. Então, foi bom ele ter dito isso, que depois ele próprio foi protagonista de uma retomada, né? Em 77, ele foi tão protagonista quanto o Éder. Foi, sem dúvida. Ele, o Tadeu Ritt e o Éder. Mas o Tarcísio, ele aposentou uns 4 laterais esquerdos do Internacional. Mas ele se vingou um pouco dessa história. Essas questões, assim, que agora é o termo mais moderno, a resiliência, né? De como é que tu enfrenta essas situações. Né? Que é isso, às vezes...
né, o sujeito se acha impotente. Ele diz, definitivamente, não tenho mesmo então vou te dar uma enfrentar. Eu vou te dar uma pior, que tinha no arquivo da Rádio Guaíba. Mas o Barcos não dá, né? Tem uma pior do que essa aí. Tu que anda meio cabisbaixo ultimamente, saiu recém da 2ª divisão. Eu não. Essa declaração do Tarcísio te anima. Eu vou te dar uma que poderia te animar ainda mais. Tu deve conhecer, mas ela é mais histórica ainda. Essa aí do Tarcísio estava lá também no arquivo. Uma do Paulo Lumumba. Paulo Lumumba assumia toda hora o Grêmio. Qualquer naba que dava, bota o Lumumba. Era o Milton Cruz. Né? E aí o presidente Paulo Odoni não quis acertar uma reclamatória trabalhista, ele morreu revoltado com isso. Mas tem coisas e coisas, né, no futebol que a gente não consegue explicar. E olha, dá vontade de falar umas coisinhas, mas tudo bem. Vontade é uma coisa que dá e passa. E certas injustiças nunca são reparadas. Né? Exatamente, né? E pensar que o Barcos deve voltar é uma injustiça com outros tantos jogadores que poderiam voltar para o Grêmio e dar muito mais para o Grêmio do que o Barcos. Paulo Lumumba, um dia perguntado, diz, aí Lumumba, tem como reverter essa situação? Diz ele aqui, amigo, se pelo menos me dessem o Borjão. Borjão, irmão do Ele diz assim, eu já agradeceria muito. É que a diferença do Inter para o Grêmio era muito grande. Sim, claro. Quem começou a ajeitar o Grêmio foi em 75, o Enio Andrade, jogando um futebol melhor com Cacau, Yuri e Neca, né? Ajeitando minimamente o Grêmio. Pouco a pouco o Grêmio foi se arrumando. Né? Em 76... Tio Fantoni. O Tio Fantoni foi em 79. Aí o depois Grêmio era vitorioso. Depois tem o Grêmio do Telê também, né? Mas aí sim, não. Aí o Grêmio do Telê, com o Nelson Olmedo, o Grêmio escolheu veteranos a dedo. Tadeu Ritt, o André, que não era veterano, mas era polêmico lá em Salvador. Sim. O Éder, o Grêmio trocou. Sim. O Berdan, né? Não, o Éder, o Grêmio comprou do América Mineiro, depois trocou pelo Paulo Isidoro. O Berdan, Ladinho, Eurico. O Berdan. O time do Grêmio todo mundo sabe de cor. Yura, Tarcísio. Corvo, Eurico, Antieta, o Berdan e Ladinho, Vitor Hugo, Tadeu, Yura, Tarcísio, André e Éder. Cassiano Banco, enfim. Eu lembro até do reserva do Tarcísio. Um horror. Eu não lembro, esse time eu não vi jogar, esse time eu só conheço. É o único gauchão que eu me senti roubado. É o único gauchão que eu me senti. Esse choro tem mais de 40 anos, né? Os ordinários invadiram o Olímpico, faltava 5 minutos, invadiram. Claro, sentiram que podiam ainda tomar uma pua, né? E não, uma barba. O Grêmio era muito melhor. Não, podia dar 200 minutos, ninguém tiraria aquele título. Não, o Grêmio mereceu ganhar. Olha aqui, ó. O Valdomiro ainda deu uma bola no travessão logo depois daquele pênalti. Individualmente. A bola foi o pênalti roubado, que nunca foi, não foi roubado pelo nosso cantor, o Agomar. Né? Mas levou a culpa. Né? Levou a culpa. Um dia ele queria dar em mim no cadeira cativa do falecido. Ele não. Foi um bandeirinha que já faleceu, se não me engano, que deu. Sim. E aí ele colocou no ar a culpa. Não fui eu. Ele se irritou comigo. Se irritou, é. Pô, todo mundo pergunta se foi o fulano de tal. Pelo menos deu a oportunidade dele desfazer, né? Mas o Grêmio daquele ano, o ponteiro direito era Botelho. E tinha um centroavante chamado Francisco. Era o Jael da época. Isso não, era melhor, né? Devia ser melhor, né? Não, o Francisco era um jovem, de Santa Maria, se não me engano. Mas o Jael é destaque em tudo que é treino aí? Leão de treino. Famoso Leão do Jeromel. Vai ter que fazer exame. Mas aqui a questão, voltando o gancho agora para a primeira parte do programa que tu tinhas colocado. Leão de treino. A dupla Grenal, né, ela tem essa questão da gangorra e da convivência aqui no estado, né, o que faz é um ou outro que faz o outro se mexer. Né? A dupla, ela vive disso. A rivalidade é combustível. Não adianta, né? tu não sequer consegue olhar para o centro. Agora a gente vê como os períodos mudam, né? A gente fala que tem que ter experts para dirigir Grêmio Internacional. Na época, não. Na época tinha que ter abnegado mesmo. Mas acho que tem que ter os dois, viu? Eu acho que tem uma falsa polêmica aí. O cara tinha que ser mais do que criativo, tinha que ser ídolo da sociedade. Exatamente. Olha o Hélio Dourado. Mas acontece que aí que está. Tem os dois, né? Mas aquele período passou. Passou, claro, violentamente. Aí tem um outro período de transição aí que tá passando. Mas se tu quiseres pensar o futebol como altamente competitivo, que e aí nós estamos falando de dupla Grenal, que estão na ponta do sistema, né? Ele tem que ser muito mais profissionalizado do que ainda está. Saideles, e como vão se mover as peças? Xadrez? Não, como elas vão se mover. Porque na outra eleição houve 9 grupos, não foi?
9 chapas. 9 chapas. 9 chapas. o REC tá Houve pela 9 chapas política pro hoje. CD, É. O CD teve 9, isso. Eu acho que não vai passar de 6 esse ano. Olha, REC, como eu te falei antes ali, ó, acho que esse quadro ainda vai ser definido. Tudo depende... Cláusula zero é impossível. Eu acho que não passa. Acho que não tem como passar a cláusula zero. Até porque não tá no debate. O debate que vai ser feito agora é sobre o Conselho de Administração, sobre a gestão em si. Não Remuneração de dirigente. Mas não vai para por que debate? teve... Não. Cláusula. É que a cláusula zero é para a eleição do conselho, diferente. Né? Então, vai ser debatido a administração do clube, não o Conselho Deliberativo. Vai ser debatido, no caso, o Conselho de Administração, não o Deliberativo. São Exatamente. órgãos diferentes. O arranjo institucional, é isso, né? É isso. Mas a questão toda teve 9 chapas, né? Porque o Internacional parou na segunda divisão. Óbvio, então isso aí joga gente, as raivas vêm todas para fora. É por isso que eu estou dizendo. Vamos ver o que vai acontecer aí até o meio do ano. Vamos ver os resultados do futebol. Se os resultados forem bons, etc., conforme a composição, vai ter uma quantidade de chapas, inclusive, menor. Né? Até porque o futebol ele não tem razão de ser para ter tanta chapa, assim, para ter tanto movimento, ter tanta... Né? Porque tu pensa só no modelo de gestão, que tipo de gestão tu desejas e como é que tu implantaria essa gestão no futebol. Então, não tem muitos modelos a serem... Eu estou com um cutuco e com vontade de dizer uma coisa, mas não vou para não me incomodar. É muito cedo. É muito cedo para se incomodar ainda. Eu vou deixar para me incomodar aí por julho, acho. Eu acho que é junho. Deixa para te incomodar em junho. Melhor. Junho é Copa ali. Junho é Copa. Ninguém vai estar dando bola para que olhar tu pro falares. Neymar, Felipe exato. Coutinho, homem de 700 milhões. Talvez pro Arthur. Jeromel na zaga. Jeromel na zaga. O Tite... Deu uma letra, né? Não, o Tite ontem fez uma coisa interessante. Todo mundo propunha os 4 nomes. E ele tocava ali no quinto, que era o Edilson. Pra fazer uma graça, né? Eu acho que ele está desiludido com os laterais direitos. Não com o titular. Com o Daniel Alves. Com os reservas, né? Eu acho que ninguém chega nem perto do Daniel Alves. Ele disse, vou botar um cara bom de grupo, um cara com personalidade. É uma luz alta, né? Eu acho que ele não vai fazer isso, né? Mas pode ser, né? Tendo o Daniel, ele tem que ficar tranquilo, salvo... Um cartão, a última Copa do Daniel foi um desastre. Então, para mim, o único jogador que, para mim, não deveria estar nessa seleção que está sendo trabalhada aí é o Chorão. O Chorão, para mim... o Chorão não dá. O Chorão não dá. Eu não aí, levaria. assim, é típico, assim, aí a imagem para mim, Aí a página não vira, né? Não vira a imagem da Então, tu concorda que Paulão, Hernando, Sacha, todo mundo tinha que sair? Valdívia. Olha, para virar a página, sim. Eu acho assim, por exemplo... Vale para um lado, vale o Danilo Sacha, não deveria estar nessa... Eu comentando com alguns amigos lá no Beira-Rio. Eu acho que o Sacha vai encontrar o seu futebol no Santos. O estilo dele é bom. Fez um gol já, né? Exatamente. Fez um gol. O Sacha, ele se encaixa naquele modelo que o Santos gosta de jogar. Então, assim, acho que o jogador também, ele às vezes encontra seu espaço mais natural. Mas no caso do Internacional, agora já passou, o 16 já foi a tragédia e o 17 já passou. Eu acho que no 17 é que era para ter sido feita uma limpeza, né, geral, né, e não só no futebol como um todo, né, inclusive no departamento profissional lá. Mas uma coisa que eu notei diferente de 16 para 17 é que por mais que se faça discurso e tal, ninguém mais está gostando da tal da humilhação. O Anderson viu que ia virar humilhação. O período é muito longo. Até dezembro. É que daí o cara se aposenta na vigência de um contrato. E se incomoda até em casa. No contratante, que é o clube, ninguém vai com a tua cara, porque tu tá tomando um dinheiro violento do clube, aí a torcida não gosta de ti. Dinheiro, não tá tomando porque ofereceram. Mas ele tinha a chance de um bom Não tô dizendo que ele é culpado, né? Mas enfim, ele tá embolsando um dinheiro onde ele não tá dando nada em troca. Ele é visto como... É culpa dele? Não é culpa dele. Fique claro. Ele não é o bandido, ele não obrigou, não coagiu ninguém a assinar aquele contrato.
Ambos assinaram Mas porque ele pode quiseram. ganhar a mesma coisa fazendo o acordo. Claro. Se ele fizer um acordo por 350 por mês e ganhar mais A 150... relação fica O muito Anderson dinheirista, né? Já foi. Já Mas foi. é isso que eu estou dizendo. É no caso do Kleber, igual. O Anderson Kleber. não aceitou. O Paulão não aceitou. O Sacha não aceitou. Depois de fazer juras de amor e dizer que não sairia de Porto Alegre. E eu engoli esse troço. Eu acho que o único que está arraigado ali, que não tem jeito mesmo, é o Hernando. O Seiras já está encaminhado aí para voltar Até lá. porque é importante o dízimo, né? Alguém tem que pagar o dízimo. Tem que pagar o dízimo. O dízimo é uma das coisas mais sagradas que tem. Exatamente. O envelopinho vem todo mês. Aleluia. Mas aí tu vês, Aleluia, irmão. o nível de, aí onde tu vês o nível de atletas ainda, de profissionais que nós temos, a formação no Brasil é muito complicado. Eu aproveitei essa... Porque o atleta também participa do acerto do dízimo. Porque Exatamente. ele podia dizer para o procurador dele, não. Vamos fazer o seguinte. Tem alguns atletas que têm vários dízimos, né? Então é complicado. Sim, daí aí ele não pode falar nem com um, nem com o outro. É, O cara vários fica pastores, muita empreitado. grande, Tem né? vários pastores. Vira aquele negócio das viseiras, aquela, das vacas. Bota, E isso é bem ruim pro futebol, né? Vamos combinar. o cara bota uma viseira aqui, né? Olha só, Rec, mudando um pouco de O programa é assunto. meio língua de trapo esse programa. Hein? Muda... Culpa do Saidez. Culpa do Saidelis. Como diria o Renato, é um caixão pra língua, outro pro corpo, né? A culpa é minha, que é o único que está de vermelho, os outros com vários tons de azul. Aqui, resolveu claro, o assumir. vermelho é do inferno. Né? Nossa, tá certo. Agora resolvemos tudo assumir. É O tudo, demônio, tudo azul. Sim, Tudo azul na América do Sul, que é o campeão da América. Aí, ó. é o Grêmio, né? Pois é. Então, tudo Certo? azul E o na América. Novo Hamburgo, que é azul, que é campeão do Rio Grande do Sul. É, o Eu sou anilado, cruzeirista, azul. Ah, tu é cruzeirista? eu sou Tá muito Zequinha engraçadinho. Azul É tu que tá tweetando aquele negócio lá de gracinha. Grêmio, vem jogar com os reservas. Tá desaforado o Twitter do Cruzeiro, rapaz. Aí eu respondi tirando lá. onda. Tirando onda. Aí eu respondi pra eles lá, né? Prova que eu dou importância, né? Eu fui lá e respondi. Eu disse: olha, o Renato manda os reservas aí quando inaugurar o estádio de Cachoeirinha. Mas ele não me respondeu. Mas que Mas unha aí- tua, hein? Malvado. Mas é porque eu gosto do Cruzeirinho, tá? Isso é uma. Eu vi agora que tu gosta. É uma corneta. É É uma corneta e uma flauta fraterna, porque não há um porto-alegrense e um gaúcho que não goste do Cruzeirinho. Cruzeirinho é querido, né? Cruzeirinho, Hernani Campelo já vai te pegar, sair do programa. Ele é baixinho, mas é brabo, eu conheço o Vai Hernani. vir até aqui Canoas vai te pegar. Isso. Mas olha Abraço aqui, pra né? ele. Nós criticamos o Grêmio semana passada, projetando o jogo do time de transição com ingresso a R$50. Agora o jogo é o retorno dos tricampeões da América Arena e baixaram os valores dos ingressos. Baixar porque voltou Sim. desde semana passada, eu estou dizendo, quando é que vão anunciar a promoção? Jogo às 9h30 de sábado, no meio do feriadão. Absurdo. Mas tem já que dar um tinha prêmio, né? anunciado. Tem que dar um prêmio pra quem fez a tabela, Não, mas amanhã é né? quarta-feira. Que pertinência, é? Parabéns, muito obrigado por terem me ouvido. Mas demoraram, hein? Puxa, amanhã já é quarta-feira, o cara se programa. Não vou viajar, vou levar toda a minha família, vou levar a sogra, uma tia do interior que está sempre me incomodando para ir lá na arena. Essa é a hora de pagar, descontar todas as duplicatas. Os ingressos, velho. Tá ótimo. Pro torcedor normal. O torcedor Leva normal. a tia, avó, cachorro. O torcedor normal paga R$30 para assistir o jogo na Arquibancada Norte. Tá. R$50 nas cadeiras Gramado, Sul, Oeste ou Leste. R$100 na cadeira Gold e de R$30 a R$40 na Superior. Acompanhante de sócio paga R$20 no mesmo setor que o sócio vai. Ah, legal. E Criança o de sócio é metade. sócio tem boa parte alguns das não pagam categorias nada. não pagam. É. O sócio diamante, por exemplo, para assistir na Arquibancada Norte paga R$15. Quarto piso sul lá é direto. Na Maravilha. cadeira superior, Não se enxerga o jogo, mas tudo bem. Agora, o sócio Ah, se diamante. enxerga, rapaz. Se enxerga bem, da arena se enxerga bem. agora eu vou dar uma corneteadinha. Já não é desespero isso aí, né? Eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada. Não Tu fizesse é- uma conta dizendo É. assim: o Grêmio só tem que ganhar 3 de 7. Não, 4 de 7. 4 de 4 7. de 7. Não, Não mas é é assim, 5 pila. eu só quero saber o seguinte: se nessas 4 de 7, se as próximas 3 forem derrotas, Não, pode ser. Sim, vai No reduzindo. meu claro. cálculo é 13 que precisa. o ano passado, e tu tá errado, porque o ano passado tinha um clube a mais. Não. Não. Né? Era- 12? Ano passado já O ano tinha 12. retrasado, acho que tinha mais. Ano retrasado, sim. No retrasado. Ah, diminuiu de um ano para outro, tá certo. É. 13 vai. 13 ou classifica ou escapa. É. E das crianças. 12 já. Mas já tá fazendo conta. Sim, eu sempre estou fazendo conta. Eu vivo a vida inteira fazendo conta. É, porque o Grêmio vai arrancar dos boxes, né? O Grêmio vai jogar meio campeonato pra se classificar, né? É. É a largada uma isso- volta depois. né? por isso tem que fazer cálculo. Isso, tipo, tu imagina, corrida de Fórmula 1, né? Os caras já deram 5 voltas lá, tu vai arrancar.
né? E tu tem que chegar entre os 8, né? Bom, eu acho que dá. Acho que o Grêmio vai conseguir. Ao fim e ao cabo, não tem tanta diferença assim. O Internacional chegou na final tendo classificado em 7º e perdeu nos pênaltis, né? Todo o Campeonato Gaúcho, todos os últimos foram assim. O Nacional e o Grêmio saem patinando. Os outros, daqui a pouco, lá O Inter, eu acho que o Grêmio nunca tinha tomado um atraso não tão grande. patinou, né? Com o Aguirre. Isso aí me lembra muito um radialista do interior, que é a história mais famosa que tem do rádio. Se é verdade ou não, virou lenda, né? E cada um diz que foi um dos radialistas, né? O cara foi ler um convite para enterro, falecimento. Ocorreu hoje, ontem o Não, mas falecimento. olha a entonação de voz. Tu és um radialista. Então vou ler como, eu vou ler como se falecimento tem pompa. Falecimento. Ocorreu ontem o falecimento de Lindolfo da Silva Cortez, ou sei lá qual é o outro, Machado. O sepultamento será hoje às... Olhava para o relógio, 17 horas. Se der uma corridinha, ainda pega na lomba. Isso aí é igual Grêmio. Se der uma corridinha, ainda pega na lomba. Até quer que eu faça a voz de locutor ao vivo aqui? Não, mas tá bom, foi bem. Então Foi vou bem. imitar o Foi Milton bem. Jung. Tá aprovado. Milton Jung lendo correspondente. Falecimento. Ocorreu hoje. Falecimento. Milton Jung era assim. Se sacudia toda. Chegava a ter saltado isso Isso é aqui. importante que fica gravado. Fica gravado. Tem no YouTube e tem no Facebook. Amanhã já agora. vira meme. Vira, os caras vão pegar. Não, e o Milton ainda cortou bem, deixou na um foco especial ali, ó. Tá aí, ó. facebook.com/Luiz Carlos aqui, Reis. o Milton Jung fazia aqui, ó, na orelha. E aí de quem entrasse no estúdio. Aquele negócio de entrar e bater e fazer a porta, Deus o livre, era uma vez só. E fazia isso corrigindo o português no meio do correspondente. Sabe que o Milton Jung estava lendo os noticiários, é a história do rádio, né? O Milton Jung está lendo aqui. Essa aqui tá ok, essa aqui tem um erro, já fazia aqui. Sublinhava e continuava lendo, e no pique. 10 minutos para tudo, né? Sim. E eu ainda às vezes estourava meu programa uns 2 só para sacanear o velho. O velho olhava. Figuraça do rádio, né? Figuraça. E ele chegava depois para... Até a menina escreveu um livro sobre ele agora, a Kátia Hoffmann. Chegava lá. 3 vezes tentaram me derrubar. Ele contabilizava, né? 3 vezes. E tem um aqui que é crasso. Esse aqui, para corrigir, foi muito difícil. E li aqui. Essas foram as principais notícias das últimas horas. São Paulo. Vê tudo, a gente faz tudo isso, REC, telespectadores, eu, como sou o único de vermelho aqui, tudo isso para disfarçar a crise do irmão. É isso. Quer dizer, não se fala... Falei até crise. Falei até em correr, pegar no É crise, né? Tem crise. Tanto é que agora agora está te provocando ao vivo. já tem promoção de ingresso para sábado. O que ele está falando, na verdade, Eu dei uma reflete... cutucada para te ajudar. Reflete o que alguns jornais tentam fazer parecer que existe. Eu não vou citar quais os jornais, ou qual o jornal. Não, o que me assustou... Ou quais jornalistas. O que me assustou foi o cálculo da co-irmã. O Grêmio precisaria fazer 14 pontos. Não, Aí o Grêmio teria que pontuar em 6 de 7 rodadas. A co-irmã... E uma dessas rodadas de 7 é Grenal. Bom, aí é meu, desespero. A co-irmã se resume na frase do tio Nelson na entrevista pro Jô Soares, né? Quem não viu, vai lá no YouTube e vê o que o tio Nelson disse da redação de esportes da co-irmã. Fecha parênteses. Mas ali eu acho que ele deu uma disfarçada boa. Tudo bem. Manda quem pode, obedece quem precisa, seria uma frase bem mais... Obviamente. Mas a gente sabe quem é quem, né? Eu sou jornalista há 33 anos, vai por mim. Tu conhece todos, Manda né? quem pode, obedece quem precisa. Claro. Obviamente. Na hora H, isso aí é igual a minha frase sobre Flamengo e Corinthians. Eles têm arbitragem própria, mas não é sempre. É só quando precisa. É só quando precisa. Se precisar... Se precisar, usa. Obviamente. Mas não tem crise Eu nenhuma me no lembro Grêmio, ainda do obviamente. Internacional, quando foi campeão do mundo, com um título do jornal. Ao invés de celebrar a conquista do Internacional, os caras colocaram assim, para te ver como o peso do Nelson é bem forte. A terra também é vermelha. Só para lembrar que antes já tinha sido azul. Claro. Não, vamos lá. Vamos Revista Placar já, foi quem... Já cornetei bastante. fez isso. O que é, Maurício?
Rec, mandar um beijo então aqui pra Roberta. Que Beijo já é complicado. Tu já não tá mais com essa bola toda. Eu não posso mandar um beijo pra minha cunhada que tá bom, assistindo, tá. com as minhas sobrinhas. Não, aí tá certo. A Carol tem 4 aninhos, tá assistindo Aí o tudo programa, bem, tá então, mandando tchauzinho pra até manda ela. um beijo também, tá? Ela disse que tava um pouco assustada contigo aí. Mas enfim. Olha. Diz que todo mundo tá dizendo que tá muito bom o programa e muitas participações no Facebook. Facebook.com/Luiz Carlos Rec. O pessoal tá insistindo aqui nessa história do Cueva, dizendo que é uma boa pro Não, Grêmio. o Cueva é um grande jogador e pelo jeito vai ficar à disposição no mercado. Agora a declaração dele me assusta. Ele tá Se for pensando pra só errar, no Peru. eu ainda prefiro errar com o Cueva do que Se com o abraçou Barcos, no né? Peru e não larga. Porque com o Barcos eu tenho certeza que não vai dar certo. Com o Cueva ainda tenho uma certa dúvida, né? Tu não achas? Para. Quer ver outro que de vez em quando aparece umas viúvas também? Barcos é o Forlan do Grêmio. Não, menos um pouco, né? Mas olha só, com menos grife também, obviamente, em respeito ao Furlan que jogou a Copa do Mundo. Só um parênteses, eu acho que Mas o Barcos foi o maior artilheiro estrangeiro. O Kleber é o Furlan. O Kleber. Ou o Kleber talvez seja o Anderson, né? Não, acho que os números são... As cifras são parecidas. Os números, pelo que eu sei, são bem próximos. Vê que um copia o outro mesmo. Né? Exatamente. Até nos erros. Até nos erros. Né? 10 exemplos. Mas eu tava metendo uma corneta no Vargas. Quer ver uma coisa? Ó? O Grêmio gastou um caminhão de dinheiro para contratar o tal do Ele veio Eduardo Vargas. aqui. Ele veio aqui passear e tal, não corria, né? Quando era decisivo, desaparecia, errou um gol dentro da grande área lá. Aquilo lá foi inacreditável. Inacreditável, né? E tem torcedor que quer de volta, isso que eu não entendo. Se tu pega o número de gols do Vargas, eu não tenho certeza, mas eu acho Todo dia tem um pedido do Vargas. Ou o Vargas ou o Alain Ruiz. Pega o seguinte, ó, quantos gols o Everton fez na temporada passada? O Everton fez, se não me engano, 1 ou 2 gols a mais, sendo reserva do que o Vargas fez numa temporada inteira sendo titular no Grêmio. Então, já que tu quer números, o Barcos, maior artilheiro estrangeiro da história Sim, do mas Grêmio. concorre com o Herrera. 45 gols em 113 jogos. Mas ele concorreu com quem para ser o maior artilheiro estrangeiro? Com o Herrera, com o Miralles, estrangeiros que passaram. com o Brian Rodrigues. Mas me diz um que tenha sido craque. Os grandes mostra tudo, mas não mostra o essencial. Exato. Com quem que ele concorreu? Tem que ler direitinho esses números aí. Mas aí o Grêmio tá buscando agora... Mas o Grêmio tá buscando um centroavante estrangeiro. Se o Alexandre tá falando que nenhum presta... Não, dos que passaram pelo Grêmio, salvo alguma exceção lá para trás, anos 70, 60, os que eu vi jogar, não tenho saudade nenhuma. Os nenhuma. que eu vi nessa Libertadores passada que me chamaram a atenção, um é veterano ao extremo e vai meter gol, parece que foi pra China agora, o Sandy. O Sandy não foi pra Jogou Colômbia? Com raiva contra o Grêmio, porque a bola chegava nele, ele chutava de qualquer... Me parecia um centroavante assim... Ele brigou com o presidente do Lanús. Mas ele tava... Saiu magoado de lá. E outro que me chamou a atenção, que o Renato queria, mas aí 3 estrangeiros aprontaram, o Gata, o Arroio e o Bolanes. O Grêmio ficou com medo de trazer o Jonathan Alves, que já tem fama de aprontão. E é louco mesmo, né? Meio ele garoto foi expulso problema. aqui depois do jogo, aqui em Porto Alegre. Ele foi expulso no jogo contra o Santos, que desfalcou o jogo contra o Grêmio lá. É verdade. E aqui em Porto Alegre... Duplamente, porque o suplente era o Ariel, né? O Ariel. Era o Ariel. Que a 1 minuto de jogo a torcida deve ter pensado no Jonathan Alves. Lembra a primeira jogada lá contra o Barcelona de Guayaquil? Bola alçada na área. O Ariel sozinho na frente do Marcelo Groi. Mas o Ariel não guardou dele por causa do Marcelo Groi, né? Tu não viu o jogo. Jesus castiga. Não viu o jogo? Jesus castiga. Posso fazer? Nem os melhores momentos. Tava lá sofrendo. Mas que ele não viu. Sofrendo com a Série B. Não, larga o ano. As pessoas me perguntam, o que tu acha do jogador A, B, C ou D agora, do último Campeonato Brasileiro? Eu não sei nenhum. Zero. Da Série A. Mas aí não sei nenhum. Me concentrei, sério. Fiquei, disse, vou sofrer aqui com o meu... Só faltou ir pro Tibete também. Não sou de fugir. Não foi que nem o Alauro Veríssimo, que disse que não assistiu a final do Mundial e comentou todos os lances, sabia? Minuto e segundo de cada lance. O final do Mundial um pouquinho diferente. Até haviam torcedores gremistas, né? Tu como brilhante advogado, tu acha que o Alauro já volta a ser Alauro ou continua Belaor até o Inter estrear na Série A? Isso eu não... Belaor conforme a própria métrica dele. Ele que estabeleceu... Eu mantenho uma relação de colega de conselho com ele. Eu faço brincadeiras assim com quem é... Né, a gente mantém uma relação um pouco mais tranquila. Assim. Alguns a gente tem que... Cada um na sua. Assim. Tanto alguns gremistas quanto alguns colorados. Né? A flauta, ela mas é verdade, o cara sabe para quem fazer. A flauta ela tem que ser bem mas trabalhada. Então o Alexandre vai. Sim.
O Alaor, como ele me corneteia também, ele me autoriza a flautear ele também, né? Ele disse que o Internacional só entraria na Série B quando assinasse a primeira súmula. Logo, subentende-se que, segundo o seu próprio critério, o Internacional só sai quando assinar a primeira súmula na Série A, né? Então, não sei, o critério é dele, não é meu. Olha aqui, o Jeromel será reavaliado e a dúvida para a estreia dos titulares do Gauchão. Contratos de Michel e Cícero precisam ter regularização no BID até quinta-feira para que eles tenham condições de jogo. Olha, treinamento de amanhã será realizado com portões fechados. O provável Grêmio: Groi, Madison ou Ramiro, Jeromel ou Bressan, Kahneman e Cortez, Jailson, Maicon, Léo Moura, Luan e Everton, com o Cícero na frente. Gonçalo Carneiro tem bom desempenho nos primeiros exames médicos. Ressonância magnética irá definir liberação do atleta para assinar com o tricolor. Provável time do Internacional agora, mudando a página, para jogar contra o Boa Vista: Danilo Fernandes, Vinck, Klaus, Cuesta e Iago, Dourado, Edenilson, Potker, D'Alessandro, Camilo, com Leandro Damião na frente. Rodrigo Moledo ficará à disposição nos próximos dias do técnico Odair Hellmann. Jogador passará por período de trabalhos físicos antes de estrear na equipe. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa. Vamos até às 8h30. O Moledo tinha algum propósito em intercontratar? O Wellington Silva, você acha que já está se tornando um peso? O que dá para dizer dessas duas situações? Na minha opinião, distante, por exemplo, o Wellington Silva, um atleta que com o histórico, né, de problema pubiano, né, não contrataria. Por quê? Porque já temos 2 atletas agora, né, vinculados à base do Internacional, com a mesma característica, que é aquele atacante, rompedor, o driblador, né, o que chuta, o que faz o enfrentamento pessoal, que é o Marcinho e o Ronald, né, 2 da base. Moledo também, mas o ano passado já veio o Danilo Silva, né, então, e eu acho que a margem do Internacional, do meu ponto de vista, ela quase não tem margem para erro. Não tem, é muito estreita, né? Tem uma situação ainda financeira muito complicada para ser ajustado, né? Então, quanto menos, para que fazer uma aposta em algo que ali na frente pode dar errado? Eu perguntei hoje tomara que dê certo. Eu perguntei hoje para o Roberto Melo se o Inter faria alguma loucurinha. Ele disse que não tem mais espaço para loucurinha. Não tem nem para loucurinha, nem para loucurona, nem para nada. Então, quando tu avalias assim, aí quando a gente vê o ano passado, 2017, nisso eu já sou crítico, né? Porque a gente só pode fazer uma avaliação depois de uma temporada. Durante a temporada, não estou na minha, eu estou gostando do que eu estou vendo agora, mas o que eu vi em 17 eu não gostei, né? Inclusive em matéria de contratação. Por exemplo, Cirino, não havia nenhuma necessidade. O problema foi a superposição. Mas não havia. Aí é aquela. Potker, Cirino, aí é aquela crítica Diego. que a gente faz, que o dirigente, só porque, né, no atual estado de coisas, que o dirigente, como ele lê meia dúzia de coisas de futebol, entra em site, porque gosta. Né? As pessoas, nós, torcedores, nós gostamos disso. Mas daí, a tu ter a palavra de dizer, eu quero e vou, esse é o problema. Isso que me deixa um pouco chateado no Internacional. E, lamentavelmente, eu creio que ainda a cultura, boa parte do clube, da maior parte do clube, ainda é dessa essencial. Vamos respeitar o dirigente, é a vez dele, etc, etc. Cada um tem sua vez de errar ou de acertar. Mas eu não contrataria nem o Moledo, nem o Wellington Silva. O professor ele tem uma tese aqui, que o Internacional está contratando jogadores, e mais ou menos eu perguntei isso hoje também pro Melo, em cima dessa colocação da loucurinha. Quanto é que o Inter vai contratar um jogador a mais do que tem? Porque o Inter está contratando mais ou menos do mesmo nível. Inclusive os que foram dispensados, que não deram certo, tem mais ou menos o mesmo nível. Então, por isso que eu perguntei da loucurinha. Está fazendo uma reciclagem de ambiente, né? Eu acho que essa reciclagem de ambiente, ela é necessária, está sendo feita. Claro, às vezes mas, de fato, os limites nossos do time, eles estão... o Internacional ainda tem carências. A gente vê
né? Ainda tem, tanto olhando para a base, quanto olhando para os profissionais, ainda tem carências em posições importantes. Por isso que a minha tese é de que nós temos que ter paciência até junho, né, onde vai ter mais uma janela, mais uma pré-temporada, onde vai ter uma correção de rumos. Sim, né? por causa da Copa, né? Porque o foco do Internacional é Copa do Brasil e Brasileirão, segundo semestre. Então, o foco está todo lá. Então, tem tempo ainda de fazer grandes ajustes. Quer dizer que o gauchão pode se tornar descartável? Não, o gauchão não pode ser descartável. O Internacional tem que entrar para... Não, para ganhar sim. Para disputar, ganhar o campeonato. Mas o gauchão, eu acho que é um espaço, e é nesses 4 primeiros jogos que o Odair fez muito bem nesses 4 primeiros. Usou todo mundo. Né? Usou todo mundo, montou o próprio time, entre aspas, reserva. Ele tinha já algum patrimônio de tático, de entrosamento. É verdade. Né? Então, se veja uma diferença de joio para o trigo do início do ano passado para o início deste ano. Né? Então, acho que tem que dar uma continuidade. Aproveitando assim, o gauchão, quem sabe alguns jogadores jovens da base ali... Já voltamos. Minha esposa mandou uma mensagem. 8h12, empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. A Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse e saiba mais. centraldemóveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786, também no endereço tradicional, José do Patrocínio 381-385. Desentupidora Pérez, confiança e qualidade com atendimento 24 horas. Ligue 3372-8008. A boutique de acessórios para seu celular é Celular Sul. Capas, películas, fones, carregadores para todos os tipos de marcas. Avenida Cavalhada 2593, Zona Sul de Porto Alegre. O telefone da Celular Sul, 3095-0101. A Pede Apoio possui 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul, São Paulo. Mais de 20 lojas trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e de bem-estar. Acesse pedeapoio.com.br e faça sua compra online. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Deixa eu falar das melhores panelas do mundo. Claro que eu estou falando da Frigigold. 2 anos de garantia. Você pode pagar em suaves prestações. Nunca uma panela Frigigold ou frigideira foi devolvida. Você só não vai economizar em saúde. Aliás, vai ganhar muito mais saúde, não precisando usar óleo para fazer qualquer tipo de alimento, até porque o que dá sabor ao alimento é o tempero. Mas preste atenção em outros detalhes no VT. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. Frigigold é a pedida, 4003-4220. Saidelis já usou e não quer mudar mais. Já. Não quero, vou trocar as panelas. Né? E já o meu compromisso, quando o Luiz retornar, eu vou comprar ao vivo aqui para mostrar aqui. Viu só? Fidelidade. Vai passar o cartão ao vivo? Vai. Eu vou comprar também, né? Senão fica ruim para mim, né? Alexandre, você é a favor ou contra remuneração de dirigentes?
Eu sou contra, porque remunerado já tem profissional. Se tu queres gente remunerada em determinada área do clube, tu vai lá e contrata executivo Mas não tem que ser profissional. tudo profissional? Não acho que isso seja necessário. Não é assim, olha, só é assim em clube empresa. Por exemplo, no Real Madrid, no Barcelona, no Bayern de Munique, não são clube empresa, não é assim. Os caras ganham tudo. Né? Então são falsas verdades absolutas do futebol e falsas polêmicas. Né? Tu tem que ir da água para o vinho de uma hora para outra. Né? Então, dirigente abnegado não serve mais, tem que ser todo mundo profissional. Para lá, devagar, não é bem assim. Né? Tem dirigente abnegado que tem contribuição muito importante para os seus clubes. Lá no Barcelona não é remunerado, mas o cara meteu a mão lá. Sim, mas enfim, o profissional pode meter a mão também, né? Tem treinador que mete a mão em clube, né? Tem executivo que mete a mão, tem jogador que negocia resultado. A vigarice pode ter em qualquer área, né? Não vai ser essa transição forçada que vai determinar o contrário. Né? Jornalismo não tem vigarice. Não, eu não conheço nenhum. Eu te dou uma lista. É que eu conheço poucos também, né? E o Saidelis é a favor ou é contra? Não, é um debate que vai ter ali no Internacional. Algumas coisas... Existem empresas, assim, por exemplo, que têm conselhos de administração, né, em que eles são profissionais remunerados. No mercado existem... A forma de remunerar pode ser de jeton, pode ser de várias formas. Acho que tem que ser algo bem estudado. Se é um clube, depende do modelo do clube que tu desejas, né? Como é que tu vais administrar esse clube, né? Bom, se o clube quer ser de abnegados, né, não é o modelo que eu desejo, bom, pelo menos que os abnegados sejam estudiosos, tenham competência, né? E se quiserem receber remuneração por isso, né, tem que estar formados, etc. Tem que ter um limite nessa remuneração. A lei estipula em 70% do maior salário de servidor público nacional, né? Pelo menos já tem um parâmetro, teto, né? Isso em clube de futebol? Isso para clube de futebol. Não Quer pode... dizer, o maior cargo federal... Isto, deve estar em torno, se o Alexandre pode me ajudar, não, tem 36 mil que eu 36 a 37 mil ministro supremo federal. Então Tribunal aí Federal. seria 70% desse 28 mil. em torno disso aí, quer dizer, então não pode... Dá para pagar. Não dá para pagar, mas esse é o problema dos clubes de futebol, tudo dá para pagar, e chega depois de 2 em 2 anos... Mas paga 500 pro Anderson. 37 mil, 70% dá 25.900. É por aí. Então já tem um limite legal. O clube, o primeiro clube que teve presidente remunerado é o Bahia, o Marcelo, né? E o segundo clube agora é o São Paulo, né? Não sei, mas tão somente o presidente. Mas é um debate aí que o São Paulo já é remunerado? Agora, é recente, é decisão bem recente agora. Deve ser recente. Final do ano passado. Sim, está contratando um monte de outros remunerados. O presidente, né? Remunerado. Sim, mas ele contratou o presidente. Raí, ele contratou o Ricardo Rocha, Lugano, agora contratou o Lugano. É que aí são executivos. Exatamente, eles são contratados. Estes são contratados como executivos, né? Cada um numa área. Essas pessoas que são assim os gestores eleitos do clube, né? É um outro tipo de remuneração. O Raí, essas outras pessoas vão ser contratadas ou pela CLT, carteira assinada, ou via empresa, etc. Né? O presidente do clube, essa figura né, representativa, é que tem um limite. Depois eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Né? Por exemplo, Falcão, Carpegiani, Adilson, no Grêmio, quem mais podia? De Leon. De Leon foi, né? De Leon teve remuneração lá no Nacional, né? Já voltamos. 8h22, eu até nem deveria falar desse assunto, foi um assunto que me envolveu lá na Rádio Grenal. Ontem nós entrevistamos o Rica Perrone, que é um blogueiro, nada mais do que isso. E estava falando sobre a extinção dos campeonatos estaduais. É bonita essa característica, né? Já está terminando, já? Eu nem mandei um abraço pro multicampeão. Então manda um abraço. Um abraço pro Grêmio multicampeão que está sempre na audiência. Mas estou dizendo... E no final faltavam 3 minutos para as 11, o programa termina às 11, ele disse que ele foi derrubado, que tiraram do ar porque não tinha argumento. Não, porque não tinha mais o que falar. Falou 8, 9 minutos um jornalista, já está de bom tamanho. Né? Tipo nós aqui, nós vamos dizer isso. Sai deles. Boa noite, Rec, boa noite, Maurício, boa noite, Alexandre. Amanhã vamos pegar o Internacional, vamos ver se ele passa de vereda ali pelo Boa Vista. Olha, não vai ser fácil. Não. Timezinho de empresário lá, eles vão morder alguma coisa. Obrigado, Alexandre.
Boa noite, Grande sempre, abraço. sempre um Valeu, prazer. Maurício. Vamos com um time misto, né? Amanhã, 1 da tarde tem mais.